E aí, pessoal, tudo bem? Mais um Edu News, então vamos começar. Esse Edu News vai ser um pouco diferente dos outros que eu tinha feito, porque eu vou colocar vários assuntos no mesmo Edu News. Então, o primeiro assunto, que é o que está todo mundo falando no Brasil, e eu quero dar um pouco da perspectiva que estão falando aqui nos Estados Unidos, é a prisão do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou entrar no mérito da justiça, injustiça, perseguição, o que quer que seja. Quero só dar uma perspectiva do que estão falando aqui nos Estados Unidos sobre a prisão do Lula. Então deixa eu pegar meu celular aqui para eu ler o que o Financial Times disse. Talvez nenhum outro país no mundo emergente tenha ido tão longe em erradicar a corrupção mantendo o Estado de Direito. Financial Times. Não preciso dizer mais nada, né? Então, o Financial Times, que é um dos jornais mais importantes do mundo, que não é esquerdista, não é direitista, tem uma revisão simplesmente capitalista de qualquer coisa. Então, qualquer que seja o assunto, eles simplesmente só olham o número e querem saber como é que eles podem ganhar dinheiro em cima daquilo, deixando isso muito claro, assim, cara, nunca nenhum outro país do mundo foi na fundação política do seu país e perseguiu, vamos colocar assim, o fim da corrupção, como está acontecendo no Brasil hoje. E aí a matéria continua, eles falam, por exemplo, eles comparam o que está acontecendo no Brasil com o que aconteceu na década de 90 na Itália, na corrupção da Itália, da máfia italiana, e eles falam que o Brasil está anos-luz do que aconteceu na Itália, e assim, a matéria é muito boa mesmo, infelizmente o link é fechado, eu não consigo compartilhar com vocês, mas eu estou extremamente feliz com a prisão do Lula. Eu quero o Lula preso, eu quero a Dilma, eu quero o Aécio, eu quero o Temer, eu quero todo mundo que está ouvindo nessa corja preso. Eu não tenho políticos de estimação. Minha última eleição no Brasil eu votei no Aécio, me arrependo amargamente de ter votado no Aécio. Mas eu quero o Aécio preso. Não é porque eu votei nele que eu vou defender ele. Então eu realmente quero qualquer pessoa que seja corrupta presa. E para fechar o assunto Lula, eu quero uma coisa, eu quero o Lula preso para ele não concorrer às eleições de jeito nenhum. E não é porque eu tenho medo que o Lula ganhe, até porque eu acho que ele iria ganhar, mas é que quanta gente ele traria junto com ele que ganharia imunidade parlamentar. E esse é o único ponto para mim nesse momento. Eu quero que você que está no Brasil e que vai conseguir votar no Brasil, não vote no mesmo candidato que você votou na última eleição. Vote em alguém novo, alguém que não estava concorrendo, que não estava no cenário político. Só por um único motivo, não é nem para promover a mudança, é só para tirar a imunidade parlamentar desse bando de safado que está lá. Porque se o cara sair por 4 anos e não for preso nos próximos 4 anos, tá claro que ele era um cara limpo. Porque todos os outros só estão lá hoje porque eles têm imunidade parlamentar. Então vamos tirar a imunidade parlamentar desse bando de senador e deputado vagabundo que a gente tem no Brasil e vamos deixar eles na rua 4, 5 anos para ver o que vai acontecer. Se eles não forem presos, quer dizer que o cara é honesto, concorre na próxima e na próxima. Vota nele de volta se você gostava dele. Agora, se ele foi preso, aí você sabe que ele não valia R$1 mesmo. O segundo assunto que eu quero falar é sobre a Tesla, né? A Tesla, ela está passando por dificuldades, eu já falei isso para vocês num outro vídeo, mas aconteceu na semana passada um negócio que fez a ação da Tesla cair quase 50%, já fazem mais ou menos 10 dias, que teve um acidente. Então o cara estava dirigindo o carro da Tesla, que é o Model X, aquela SUV da Tesla, e ele estava na estrada com o piloto, não modo de direção autônomo, porque eles não têm isso, mas o autopilot, que é o que eles chamam, que mantém o carro na pista, mantém uma distância do carro da frente. É meio que uma direção autônoma, vamos assim colocar. E o carro estava na estrada, e aí teve uma hora que teve uma bifurcação com uma parede no meio entre as duas bifurcações, e o carro foi no centro da bifurcação. O motorista morreu, o carro pegou fogo, e aí fez a ação da Tesla despencar, porque estão vendo um processo atrás disso. E aí a Tesla pegou todos os logs do carro, e aí vamos colocar assim, o Ministério do Transporte americano está investigando o caso, e antes do Ministério do Transporte divulgar a causa do acidente, a Tesla foi e falou a público que
o piloto automático estava assim ligado, que eles ficaram 6 segundos apitando para o motorista assumir o volante, o motorista não assumiu o volante, bateu na parede e aí o cara morreu, o carro pegou fogo e aconteceu tudo isso. E aí você entra no ponto de quem é o culpado, a Tesla ou é o motorista que não estava dirigindo o carro? Até porque não é um carro autônomo, é uma forma de condução na qual ele te ajuda a dirigir. Então o piloto deveria estar olhando para frente, deveria estar prestando atenção no trânsito e só usando o piloto automático para ajudar em algumas coisas básicas. Eu, por exemplo, uso o piloto automático de velocidade do meu carro todo dia, mas eu não tiro um segundo o pé do acelerador e o pé do freio, né? Eu dirijo com os 2 pés, então eu sempre deixo os 2 pés ali para se eu precisar fazer qualquer tipo de ação. Esse cara realmente não estava prestando atenção, devia estar no celular ou alguma coisa do gênero, bateu, morreu. É uma notícia sobre a Apple, que a Apple vai desenvolver o próprio processador e os MacBooks não vão usar mais processador Intel. Então a Bloomberg veio com essa notícia bombástica, a ação da Intel chegou até a cair por conta disso, e esse é um movimento que eu vejo acontecendo no mercado inteiro. Então primeiro você viu acontecer nos celulares, né? A Intel era líder mundial em processador, né? Disparado para PC, e não era nos outros mercados, até porque os outros mercados eram bem pequenininho. O que acontece é que hoje que o mercado de smartphone está mais acelerado do que o mercado de PC, então quer dizer, a Intel perdeu esse bonde, ela praticamente não tem processador para celular, ou as opções que ela tem são bem fracas comparadas aos Snapdragons da vida, ou ao próprio processador da Apple. Então a Intel já perdeu essa corrida, e agora ela está prestes a perder mais uma, que é toda a base Apple, né? Todos os Macs terem processador próprio. Isso é uma revolução no mercado de PC, porque hoje a Intel ela tem 91% de todo o mercado de PC com o processador dela. Em servidor ela tem 92%, alguma coisa do gênero. Então é simplesmente um monopólio da Intel, e a Apple fazendo isso vai fazer muitos outros fornecedores pensarem de formas diferentes. Por exemplo, o Chromebook, que era uma coisa que nunca pegou, pode ser que agora, com a Apple indo para o outro lado, pode ser que eles foquem no Chromebook, que é bem mais barato e dá uma experiência para o usuário muito mais parecida com o smartphone. E eu acho que tem muito usuário pensando nisso. No educacional, aqui nos Estados Unidos, Chromebook é o device número 1 à venda em todo o mercado educacional nos Estados Unidos. Então, eu acho que a Intel tem que se mexer ali para fazer alguma coisa diferente. Não, beijinho? E aí agora vamos falar de 2 empresas de tecnologia que aconteceram 2 incidentes com elas nos últimos dias, né? O primeiro deles, vamos falar do Google. Aconteceu um ataque, vamos dizer assim, um tiroteio na sede do YouTube, que é pertinho aqui de casa, mais ou menos meia hora aqui de casa. Uma pessoa, uma mulher, chegou na sede do YouTube com uma arma, ela feriu 3 pessoas e depois ela colocou a arma na cabeça e se matou. Ela tinha um canal no YouTube, tem muita investigação acontecendo, então não dá para falar muito sobre o que realmente aconteceu, mas parece que ela não estava muito satisfeita com o YouTube e ela decidiu pegar uma arma e ir lá fazer justiça com as próprias mãos. Então vamos ver o que vai acontecer no desenrolar dessa história, mas o YouTube foi muito bom em dar uma apagada nessa história. Então praticamente não tem notícia acontecendo, felizmente ninguém morreu, 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, mas ela já saiu de qualquer perigo de vida. Então assim, graças a Deus foi contido rápido e ninguém realmente veio a falecer nesse fatídico incidente. E aí o último é o caso de um executivo do Facebook. Eu vou colocar a notícia aqui embaixo para vocês verem com calma, mas tem um executivo do Facebook que fez um memorando interno alguns meses, praticamente 2 anos atrás, na qual ele diz que sim, as pessoas vão usar o Facebook para cometer crimes e matar pessoas, mas isso não deveria impedir eles de fazer tudo para crescer a base de usuários do Facebook. E aí todo mundo caiu matando. O Facebook, se vocês não sabem, está passando por um momento muito difícil aqui nos Estados Unidos. Tem várias ações contra o Facebook. Uma delas envolve a própria eleição americana, na qual o Facebook sabia que tinha algumas empresas na Rússia pagando anúncios para colocar posts patrocinados
de fake news. Então tem uma parte bem pesada em cima do Facebook aqui nos Estados Unidos, e aí esse cara caiu com uma bomba que é assim, o crescimento do Facebook vale mais do que qualquer outra coisa. Vale mais do que a segurança do dado do usuário, vale mais do que a segurança das pessoas em si, ler as conversas das outras pessoas para poder vender anúncio é uma coisa que para eles é normal, é uma coisa que envolve a privacidade. Se você usa celular Android, você tem o Messenger está vendo todas as suas ligações telefônicas e todos os seus SMS desde sempre. Então assim, o Facebook está passando por um momento muito complicado aqui nos Estados Unidos e está tendo uma massiva retirada de contas do Facebook. Tem muito americano saindo do Facebook e muita gente chama isso de colapso das redes sociais, né? E se vocês lembram, era o MySpace simplesmente desapareceu, veio o Orkut desapareceu, veio o Facebook, e o Facebook foi um pouco mais inteligente do que todas essas outras, porque o Facebook foi comprando todas as outras redes sociais que vieram aparecendo em volta. A única que ela não comprou foi o Snapchat, mas ela comprou o Instagram, ela comprou o WhatsApp, ela não comprou o Twitter, mas ela já namorou a compra do Twitter. Então, assim, é bem complicado, o Facebook está passando um momento muito difícil, e eles estão chamando isso de colapso das redes sociais, na qual muita gente acha que vai ter uma evasão de pessoas das redes sociais, assim como já está tendo evasão das crianças e dos adolescentes do Facebook há alguns anos, né? O Facebook cresce, mas só em pessoas de 18, 19, mais de 20 anos de idade. O Facebook não tem praticamente crescimento nenhum com pessoas de menos de 20 anos de idade. E isso é super preocupante, porque quer dizer que a sua rede social só atrai gente velha, vamos assim dizer, né? Não traz ninguém novo. E como que você sustenta um negócio se não tem novas pessoas entrando, só tem pessoas mais velhas entrando, né? Então essa já é uma grande dúvida do Facebook, e ele agora está passando por um momento muito difícil. E aí, para piorar, ver esse executivo com essa... não importa que a gente vai morrer por causa do Facebook, vamos fazer crescer porque o que importa é dinheiro no bolso. Então é isso, pessoal, coloque seus comentários aqui, o que vocês acham de tudo isso. Domingo que vem, no dia 15 de abril, vai ter o sorteio de um disco SSD de 1 TB. Então se você não se inscreveu ainda, se inscreve na promoção e até a próxima. Tchau, tchau!